Composição. Você sabe o que é composição? Vamos falar um pouquinho sobre isso e como isso pode influenciar diretamente na qualidade da nossa fotografia. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério Fernandes, sejam bem-vindos ao canal do Querido Retrato. Antes de tudo, eu não estou te pedindo mais nada, somente o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento e não se esquece de se inscrever no canal para receber notificações a cada vídeo novo produzido. Muito bem pessoal, vamos falar sobre um tema que é para muitos básico. Parece simples, parece trivial, mas faz toda a diferença na hora que nós vamos compor uma fotografia. Antes de mais nada, composição é um fator muito importante. Compor significa construir junto. É um processo que gera harmonia. Essa palavra composição, ela não está somente na fotografia, pelo contrário, ela surgiu muito antes em outras artes, como a pintura, como a música. Então, compor algo é algo maravilhoso. E quando a gente fala de composição, nós estamos falando da maneira que nós vamos colocar os objetos, as pessoas, dentro de um cenário que gere interesse, que gere liga, que as pessoas se conectem ali, que gere curiosidade a respeito da imagem que tu está criando. Uma boa composição vai fazer realmente a diferença entre uma foto comum e uma foto que tenha realmente qualidade e que consiga se destacar no meio dessa enxurrada de imagens que nós recebemos diariamente. E a composição, pessoal, ela tem alguns aspectos. Um deles é a questão mais métrica mesmo. A regra mais comum que nós conhecemos de composição é a chamada regra dos terços, onde no nosso quadro nós temos então linhas verticais e linhas horizontais que compõem um quadrante, que dividem a área da nossa fotografia em 9 pequenos quadrantes, certo? Nós temos no encontro dessas linhas o que nós chamamos de zona de atenção, zona de interesse. E normalmente eu colocar o nosso objeto nesses pontos vai fazer com que a fotografia naturalmente seja mais interessante porque ela instintivamente conduz nosso olhar de uma maneira mais harmônica ao longo da fotografia. Um desses pontos em particular é o que nós chamamos de ponto áureo. E muitos ainda dizem que essa regra dos terços, na verdade, é a simplificação da regra áurea da fotografia, que é a regra que nós chamamos de Fibonacci, que é a perfeição das linhas e curvas que, inclusive, segue um padrão da natureza. Fibonacci foi um grande cientista da época e que conseguiu, através das suas observações e estudos, com algumas regras matemáticas, instituiu o que nós chamamos de regra da perfeição. As regras harmônicas perfeitas numa proporção de 1:61. Muitas fotografias, quando seguem essa regra, acabam se destacando demais em relação às outras. Então, essa regra áurea, do enquadramento, a proporção de Fibonacci, ela cabe tanto para proporções horizontais quanto verticais, numa proporção horizontal de 3:2, mas seguindo uma regra matemática de uma curva que vai de 1:61. Tanto na regra dos terços quanto na regra de Fibonacci, colocar o objeto a ser retratado ou a pessoa a ser retratada em um desses pontos, ou dos terços ou de Fibonacci, com certeza vai elevar naturalmente a sua fotografia. Agora tem alguns detalhes que são importantes, principalmente quando a gente fala de retrato, que são os espaços negativos e os espaços positivos. Por exemplo, se eu vou ser retratado e eu fico desse lado aqui, por exemplo, da minha foto, e o meu olhar acompanha esse mesmo lado, significa que muito do nosso olhar é conduzido pelo olhar das pessoas que vão ser retratadas. E se eu olho para a pessoa a ser retratada e esse olhar me conduz para fora da fotografia, tendo todo um espaço aqui que não tem muita atenção, não tenha um objeto que realmente se destaque, é como se eu criasse toda uma área aqui, que vai ser chamada de espaço negativo. Ela vai perder peso na minha fotografia, vai ser uma fotografia desequilibrada. Agora, se eu estou nesse mesmo lado, por exemplo, e já olho para esse lado, percebem que meu olhar conduz para um espaço que está vazio aqui. Mas ainda assim, esse espaço passa a ser chamado de espaço positivo, porque o meu olhar não vai tirar você completamente da minha fotografia, ele vai te conduzir para uma parte vazia, que mesmo que não tenha nenhum elemento de destaque, ainda assim vai ser preenchido pela intenção do meu olhar.
Então, quando a gente vai fazer um retrato de pessoa, isso é muito importante da gente levar em conta. O equilíbrio dos objetos que estão em cena, eles também fazem toda a diferença. Ou seja, os objetos, eles realmente fazem a diferença num cenário para que a gente consiga passar uma informação de uma maneira mais adequada. A colocação da minha luminária, a planta, uma luzinha de composição em cima, tudo isso foi pensado para que trouxesse harmonia para o cenário. Cada objeto está aqui cumprindo uma determinada função. Então, cada elemento conta na hora de compor uma história, uma cena. E nós devemos pensar nisso a cada clique que nós vamos realizar. Além disso, pessoal, nós ainda temos diversas outras estruturas que podem ser naturais em uma fotografia e que nos auxiliam a compor uma bela foto, um bom retrato. Linhas de fuga, formas, cores e intensidades, texturas e efeitos, geometria e simetria. Todos esses fatores contam na hora do clique e podem fazer com que essa fotografia ganhe muito mais destaque. Então, a partir de agora, pensem nesses fatores quando forem compor uma imagem. Localização dos objetos, profundidade em que os objetos estão na cena, a proporção, se é uma proporção de terços ou áurea, ou se for os dois, melhor. As texturas, as linhas, as cores. Na própria edição você pode evidenciar uma cor, diminuir uma cor, aumentar uma luminosidade. Pontos de maior luminosidade geralmente geram o primeiro interesse na imagem. E a partir desse ponto de maior luminosidade você acaba conduzindo o olhar da pessoa que vai olhar a sua fotografia para outros pontos menos escuros e que sejam tão interessantes quanto. Então, você consegue, através da composição e do pensamento da sua fotografia previamente, conduzir o olhar do observador e gerar, então, muito mais impacto com o seu retrato. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o teu like, o seu comentário ou dúvida aqui embaixo e não esqueça também de ativar as notificações a cada postagem de um vídeo novo. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau!